Olá, concurseiro! Seja muito bem-vindo ao Mapa da Mina. Se você já me conhece, você já sabe do que eu estou falando. E se você ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Carol Souza, graduada e mestra em letras e professora de língua portuguesa há quase 10 anos. E hoje é dia de questão comentada. Eu defendo que as questões são o mapa da mina. Então, toda vez que você ouvir hoje é dia de mapa da mina, você já sabe que é dia de questão comentada. Vamos lá? Roda a vinheta. A questão de hoje é uma questão da banca UNEB e cobra de você o conhecimento a respeito das orações subordinadas adjetivas e o uso da vírgula. Vem na tela comigo. Veja o enunciado da questão. Verifica-se que, em formas de existir que me agridem, ameaçam, matam, destroem minhas convicções, minha maneira de estar no mundo, caso se colocasse uma vírgula antes do vocábulo que, haveria alteração sintática, haveria alteração semântica, não haveria, e então, a banca quer que você analise essa situação. Vamos analisar primeiro o comando da questão. Primeiro, nós vamos classificar essa sentença que já está no comando da questão, para que depois a gente analise como ficaria caso nós colocássemos uma vírgula antes do vocábulo que. Veja bem, aqui nós temos a sentença que está no enunciado. Formas de existir que me agridem, ameaçam, matam, destroem minhas convicções, minha maneira de estar no mundo. Esse que aqui é um pronome relativo. É um termo que inicia a oração subordinada adjetiva. E nós temos duas classificações para as orações subordinadas adjetivas. Nós temos as orações subordinadas adjetivas restritivas e nós temos as orações subordinadas adjetivas explicativas. O que diferencia uma da outra? Nós temos a questão semântica, a questão do sentido, a restritiva restringe, enquanto a explicativa explica. Mas eu não quero que você se preocupe com essa questão semântica, porque nós temos um outro item que facilita a identificação, que é o uso da vírgula. Então, nas orações subordinadas adjetivas restritivas, essas orações são sem vírgula. Já nas orações subordinadas adjetivas explicativas, nós temos sim a presença da vírgula. Dessa forma, ao olhar para essa sentença que está no enunciado, você identifica que há um pronome relativo que inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque a vírgula não está aqui. A gente tem aí a ausência da vírgula. Quando nós temos a ausência da vírgula, significa que nós estamos com uma oração subordinada adjetiva restritiva. Pega o S de restritiva, puxa uma seta e coloca aí, sem vírgula. É uma forma de ajudar você a memorizar esse conteúdo. Então, se nós temos no enunciado uma oração subordinada adjetiva restritiva, sem vírgula, se a gente fizer o que a questão está pedindo, que é colocar a vírgula antes do que, essa oração subordinada adjetiva vai deixar de ser restritiva e vai passar a ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu quero que você entenda que ao fazermos essa alteração, essa simples alteração que é a colocação da vírgula, a gente vai fazer uma alteração também semântica e uma alteração também sintática. Uma alteração semântica, porque a oração vai deixar de restringir e vai passar a explicar. E uma alteração sintática, porque a classificação dessa oração vai mudar de oração subordinada adjetiva restritiva para oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, venha analisar comigo as alternativas que a banca te deu nessa questão. Veja aqui, na letra A, a banca te diz o seguinte: não haveria alteração sintática,
Falso, porque a oração ia deixar de ser restritiva, ia passar a ser explicativa, então há sim alteração sintática, nem alteração semântica. Falso também, porque ia parar de restringir e ia começar a explicar. Restringir e explicar são coisas distintas. Posto que o uso da vírgula é, neste caso, facultativo, uma vez que o vocábulo que inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. Veja bem, o vocábulo que aqui inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva, sim, de fato, mas no caso da restritiva, a vírgula não é facultativa, no caso da restritiva, a gente não utiliza a vírgula, e isso é uma regra que precisa ser seguida, beleza? Então, aí a gente já elimina a letra A. Aí a gente vai para a letra B, que também diz que não haveria alteração sintática nem semântica. Falso, porque nós já vimos que haveria sim alteração sintática, haveria sim alteração semântica. Posto que o uso da vírgula, neste caso facultativo, também não temos caso de vírgula facultativa, nesse caso de orações subordinadas adjetivas, uma vez que o vocábulo que inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa. Falso. Aqui na sentença, no comando da questão, no enunciado, o vocábulo que inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, a letra B também é falsa. Na letra C, haveria alteração sintática e semântica. Opa, até aí tudo ok. Uma vez que o vocábulo que inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa, não. Aqui na questão, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, a letra C também é falsa. Aí a gente vai para a letra D. Haveria alteração sintática e semântica, até aqui tudo ok, uma vez que o vocábulo que inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. A letra D é o gabarito da nossa questão. Haveria alteração sintática e semântica? Sim, a gente mudaria a classificação da oração e a gente mudaria o sentido, pararia de restringir e passaria a explicar, ok? E, além disso, na questão, no enunciado, nós temos o que? Iniciando uma oração subordinada adjetiva restritiva. E na letra E, haveria apenas alteração sintática, falso. A gente já viu que a alteração é sintática e semântica, uma vez que o vocábulo que inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa também é falsa. Então, gabarito da nossa questão de hoje, letra D. Aqui eu preciso chamar a sua atenção porque você precisa ter muito cuidado com o enunciado dessa questão. Muitos candidatos erraram essa questão por não entenderem o enunciado, por não conseguirem analisar as alternativas da maneira correta. Veja que no enunciado a gente já tem uma classificação para aquele período, para aquela oração subordinada adjetiva, e nas alternativas a banca tenta confundir isso na sua cabeça. Por isso que primeiro eu analisei com vocês o enunciado, primeiro eu analisei o comando da questão, para depois nós analisarmos as alternativas. Com a questão analisada, com o comando analisado, fica muito mais fácil para que depois você analise as alternativas que a banca te propôs. Espero que vocês tenham gostado da correção da questão de hoje e nós nos vemos no próximo Mapa da Minha.